Bíblia em Apocalipse, revelação de Jesus, capítulo 2. Apocalipse, capítulo 2. A primeira carta a qual Jesus se dirige é a igreja de Éfeso, certo? Mas a igreja de Éfeso é responsabilidade do pastor Saulo. Disse que ele quer fazer a abordagem em Éfeso. Então, vamos trabalhar Esmirna. E eu confesso que coisa tremenda é a igreja de Esmirna. Eu, particularmente, não tinha aprofundado, mergulhado, né, nessa carta, nessa igreja. Que coisa tremenda. Dos versos 8 a 11, temos uma palavra direcionada ao coração da igreja de Esmirna, e eu queria muito que você fosse uma Esmirna, apesar de ser um termo particularmente feminino, e talvez alguns de nós homens não nos encaixamos muito bem, mas eu queria que, pelo fato de sermos igreja, de sermos a noiva do Cordeiro, que o seu coração tivesse aberto para aquilo que o Senhor Jesus tem para falar para você através dessa carta. E eu queria que nós atentássemos e mantivéssemos as nossas Bíblias abertas nesse texto. A Bíblia, na versão atualizada, ela diz assim: ao anjo da igreja em Esmirna escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Quem é esse? Jesus, o que morreu e retornou a viver. Aí olha o que ele diz para a igreja, olha o que ele diz para você, olha o que ele diz para mim. Conheço a tua tribulação, e não só a tua tribulação, mas eu conheço a tua pobreza, mas tu és rico, hein? E a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas, ou não tenha medo diante das coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns de vós, para ser dispostos à prova, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e te darei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá dano da segunda morte. Amém? Amém. Tremendo. Bom, primeira coisa que ele precisa entender, que Apocalipse não tem o propósito simplesmente de mostrar cataclismas que estão por acontecer. O propósito principal do livro de Apocalipse seria consolar cristãos em extrema angústia e perseguição por causa do Império Romano. Essa seria a principal razão da escrita às igrejas da Ásia Menor, inclusive Esmirna. Os destinatários principais não somos nós. A revelação de Jesus, em que passa por mediação do apóstolo João, chega a nós, tem uma mensagem para nós, mas prioritariamente seus destinatários são igrejas do primeiro século. Os acontecimentos que o Senhor Jesus diz, se você olhar aí no capítulo 1, verso 1, diz que em breve estaria acontecendo. Então a palavra breve, quando a gente vai lá para a raiz dela, no original, significa taxis. O termo conhecido que nós temos hoje para aquela condução, aquele transporte rápido que leva, hoje a gente tem não só o táxi, mas tem o Uber, né? Mas a ideia é justamente mostrar que as coisas que estão para acontecer, vão acontecer rapidamente, a partir do momento em que a mensagem é anunciada para a igreja naquela época, naquele contexto. Então, por isso, nós acreditamos, uma linha de pensamento acredita, analisando por esse lado, que 80 a 90% de Apocalipse já se cumpriu, estando talvez
uma pequena parte, ou uma menor parte ainda por acontecer. Ok? Então, capítulo 2, nós temos essa carta a Esmirna. Esmirna, a igreja está localizada dentro de uma cidade onde a igreja sofre terrivelmente. A igreja de Esmirna, diante das 7 igrejas que estão ali, são a região onde mais sofreu com a perseguição. E além da perseguição do Império Romano, era um território, era uma região propícia a terremotos, a pragas, a toda sorte de dificuldade, de angústia intensa acontecia ali em Esmirna. Então os irmãos ali, a igreja ali vivia em dificuldade de todos os lados, principalmente por causa da perseguição do Império Romano e do culto ao imperador que eles exigiam de todos os moradores daquela Ásia Menor, inclusive da igreja e mais especificamente da igreja. Então quem celebrasse a qualquer outra divindade, ou quem prestasse culto a qualquer outra divindade, a não ser o imperador, e não assumisse esse culto ao imperador, tinha sua cabeça retirada do seu corpo. Eram queimados vivos, eram esfolados, eram maltratados, eram humilhados, coisas que a gente vê em determinados países onde a perseguição é extrema. A igreja de Esmirna é símbolo de um período extremamente difícil para ser cristão. Às vezes a gente não consegue entender muito isso, porque nós vivemos num país muito fácil para ser cristão. A gente não lida com adversidade nenhuma. E eu acho que isso deveria nos fazer uma falta muito grande. Encontrarmos barreiras e adversidades, né? E interessante que eles encontravam várias dificuldades na cidade. A cidade Esmirna vem do termo mirra. Era uma fonte de bálsamo, era uma fonte de óleo, era uma fonte de riqueza. A cidade era altamente rica. Os cristãos, como nós vimos aqui, eram extremamente pobres. Eles sofriam perseguições, eles eram embarreirados diante de toda essa riqueza, justamente pelo fato de serem cristãos. E uma linha de pensamento de estudo que eu consultei diz que eles não eram só necessitados financeiramente por causa do embargo de Roma ao cristianismo. Eles também eram necessitados financeiramente porque tinham um coração generoso e voluntário para abençoar e para suprir irmãos em necessidade. Não especificamente em Esmirna, mas em todas as igrejas da Ásia. Então era uma igreja, era um pessoal que não estava em tempo nenhum atrelado ao materialismo. Era um pessoal que não estava agarrado ao dinheiro. Era gente que estava disposta a pagar um preço tremendo para ser cristão no tempo de perseguição. Então, esse é mais ou menos o contexto, né? E a palavra de Jesus à igreja, você olhar aqui, ela não é uma palavra dizendo eu vou te livrar de todo esse sofrimento. Pelo contrário, a gente vai ler esse texto, a gente vai ver 3 expressões aqui, que eu queria ver 3 expressões importantes, estratégicas, 3 frases que Jesus declara para essa igreja. Eu creio que sejam 3 frases que ele declara para mim, para você. Mas em tempo nenhum ele vai chegar aqui e vai dizer, olha, calma que isso tudo vai passar, esse sofrimento vai passar. De 303 a 313, foram 10 imperadores assolando e oprimindo a igreja. Quando você vê ali uma tribulação de 10 dias, é simbólico, porque na verdade são 10 anos. Porque principalmente em Apocalipse, as numerações elas são simbólicas. 1000 anos podem não corresponder a 1000 anos. Então há uma comparação aos 10 dias, na verdade, é serem 10 anos, uma década de sofrimento, de angústia, de perseguição e morte. Esse é o contexto de Esmirna. E aí tem 3 expressões aqui tremendas de Jesus.
Talvez você realmente, eu e você, a gente passa por esse tipo de perseguição e esse tipo de sofrimento extremo, de tribulação angustiante por causa do Evangelho. Mas eu creio que a gente passa por algum tipo de provação, de luta, de dor. Eu creio que mesmo assim o Senhor tem uma palavra para mim e para você nesse sentido. Primeira expressão que eu acho interessante, que eu queria que você guardasse no seu coração, verso 9. Eu conheço a tua tribulação. Se você for olhar a expressão eu conheço, ela está nas 7 cartas. Você vai para Éfeso, você vai para Pérgamo, você vai para Tiatira, você vai para Filadélfia, você vai para as 7 igrejas. Jesus usa a mesma expressão, eu conheço. Nas outras 6, Jesus diz assim, eu conheço as tuas obras, mas aqui ele não diz isso. Eu conheço o teu sofrimento. Eu sei o que você está sofrendo. Esmirna é diferente. Eu não só conheço o que você faz. Eu não só conheço, eu não reconheço o que você faz, mas o que você passa. Eu conheço a tua tribulação. A palavra tribulação vem de clípsis, ou seja, aflição, opressão ou uma pressão que vem de fora. Será tribulado dentro de um contexto qual Esmirna está inserido, a qual eu estou inserido, é passar por um problema que vem de fora para dentro. Nesse contexto aqui é uma perseguição avassaladora contra a igreja. Então nós somos atribulados, passamos por pressões, por lutas, na maioria das vezes externas, que vem de alguém, que vem de algo, que vem de circunstâncias. E a palavra de Jesus para mim e para você, nesse sentido, eu conheço isso. Eu tenho conhecimento disso. Porque uma das coisas quais o diabo mais gosta de trabalhar, e aqui tem 2 referências a ele, uma no sentido de Satanás, sinagoga de Satanás, e outra do diabo mesmo. É enganar as pessoas e dizendo, Deus não se importa. Deus não sabe o que tu está passando. E se sabe, não está fazendo nada a respeito. Essa é uma grande mentira que o diabo sussurra no ouvido, inclusive de cristãos. Deus te largou. Deus te abandonou. Não está nem aí para essa aflição que você vive. E aqueles cristãos poderiam sentir isso na pele. Poxa vida, nós servimos a um Deus vivo, a um Senhor que livra, que salva, que cura, que liberta. E agora nós estamos passando nessa angústia tremenda. Senhor, tu não conhece, tu não vê, tu não faz nada, tu não se importa. Aí Jesus traz questão de levar essa palavra. Eu conheço a tua tribulação. Interessante que à luz da Bíblia, Deus não só conhece a nossa tribulação, as adversidades que passamos de fora para dentro. Na verdade, Deus vai muito mais profundo. Deus nos conhece. Não só conhece a tribulação que passamos, não só sabe em todos os detalhes e em todas as dimensões a aflição que você vive e que eu vivo. Por isso que eu amo a palavra, que seja de Davi, lá no Salmo 139, ele diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. E esse sondar não é um sondar circunstancial de fora. Tu me investiga por dentro. Tu sabe dos anseios, tu sabe dos meus medos, sabe das minhas preocupações, das minhas tensões. Tu me conheces por dentro, tu me sonda. Verso 2 de Salmo 139. Sabe quando me assento e quando me levanto. Esquadrinha o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Verso 4. Ainda a palavra me não chegou à língua e tu, Senhor, já conhece toda. Quando você está pensando no que vai dizer, porque eu acredito que ele precisa pensar antes de falar, né? Senão sai do pai. Você está ruminando o que você vai falar, o Senhor já sabe. Tamanho grau de conhecimento que ele tem em você. E aí vem o verso 5. Tu me cercas por trás, por diante, e sobre mim põe a tua mão.
Eu estou totalmente amparado. Na frente, atrás e por cima, diz Salmo 139:5. E aqueles irmãos que passam em tribulação, aperto, dificuldade, adversidade, de fora para dentro, ou de dentro para fora, seja lá como for a minha realidade, Deus sabe o que você passa. Deus conhece a tua aflição. Deus sabe que você é quem você é e sabe cada detalhe da sua vida. Você não passa despercebido aos olhos do Senhor. Eu espero que isso seja bom para você, eu espero que isso não seja ruim. Principalmente quando a gente passa por dor, por luta, por decepção, por aflição. Então essa igreja estava recebendo essa palavra. Eu te conheço. Depois o verso 9 diz que ele não conhece só a tribulação, mas ele conhece a pobreza. A gente conhece 3 coisas aqui nesse verso. A palavra pobreza, interessante essa palavra pobreza. Ela quer dizer humilhante escassez. Esse termo pobreza, que Jesus diz, eu conheço tua pobreza, é não possuir nada. Tratava-se de cristãos morando numa região de dificuldade crônica, que não tinham nada, a não ser a graça de Deus. Sabe o que é nada? Sabe o que é essa pobreza? Ele não tem nada. Possivelmente aqueles cristãos precisavam estar escondidos, refugiados. Somente não tinham um paradeiro, uma morada, estavam em cavernas aqui, outros ali, se reuniam em lugares ocultos. Não tinham nada. Não tinha uma TV, não tinha uma geladeira, não tinham bem nenhum. A pobreza era extrema. Como? Uma das cartas do Apocalipse que não tem repreensão nenhuma. Jesus não aperta em momento nenhum essa igreja. Os caras não têm nada. A pobreza é extrema. Comer amanhã é o que Deus vai prover. Conforto, sala de estar, carro na garagem. Pobreza extrema. Eu conheço essa pobreza. Eu conheço essa escassez financeira tua. Eu sei muito bem. E aí, se fôssemos para o Evangelho da Prosperidade, então, Senhor Jesus, manda a gente fazer uma campanha de 7 dias. Para um carro do ano. Campanha da saúde. Física, né? Espiritual, ninguém entra em campanha. Para tratar a cura, restauração das emoções, para mexer em feridas, ninguém, não adianta fazer campanha para isso. Os caras eram miseráveis, essa é a palavra. E Jesus diz, eu conheço isso. Eu estou ciente muito bem disso. Afinal, eu estou tão ciente disso, porque nem eu mesmo tinha onde reclinar a cabeça. Até o meu sepulcro foi emprestado. Então, olha só que coisa. Cidade rica, fonte de mirra, próspera, riqueza, dinheiro circulando para todo lado. Mas aqueles cristãos eram menosprezados e eles não se deixaram influenciar pela prosperidade da cidade a fim de corromperem sua fé. Jesus sabia disso. E depois Jesus diz que conhece também os que blasfemam. Verso 9. Então eu conheço. Tu conhece o quê? Eu conheço a tua tribulação, as aflições que você vive. Eu conheço a pobreza, a limitação que você tem. Conheço a escassez contínua que você vive. O aperto que você vive financeiramente. Às vezes um aperto que dura anos e anos e anos. E eu conheço os que blasfemam. A palavra blasfema, no grego é blasfemóia, fala mal. Eu conheço os que falam mal. Conheço os que falam mal. Principalmente, prioritariamente, em relação a Deus. Gente que se diz ser da casa, mas não é. Gente que se diz ser judeu, mas não é. Mas que blasfemam, mas que falam mal. E esse termo fala mal, esse termo blasfemar no livro da Bíblia, ele não só se direciona ao fato de falar mal de Deus, de maldizer a Deus, ou blasfemar contra Deus.
Mas quando eu falo mal de alguém, ver se alguém não está perto, eu blasfemo. Eu falo mal. Então, quando eu comento sobre alguém de forma negativa, pejorativa, e essa pessoa não está perto, não tem chance de se defender ou de contra-argumentar, eu blasfemo. Eu conheço tudo isso, esse é o problema. Eu sei quem blasfema, eu sei quem não blasfema, eu sei quem passa por tribulação, eu sei quem está na pobreza. A questão é que eu te conheço muito antes de você ser gerado, de você nascer. Eu te conheço não só por fora, essa roupa que você veste, esse óculos que você usa, esse sapato que você calça, mas eu conheço acima de tudo tua alma. Eu conheço acima de tudo teu coração. E ainda que não passe coisas boas dentro desse teu coração, ainda que a sua mente não desenvolva coisas saudáveis, eu ainda assim te amo, diz o Senhor. Então essa é a primeira coisa que eu acho interessante de entender os níveis. Segunda coisa, está no verso 10. Não temas. Não tenha medo. Agora se diz, pastor, como não ter? Império Romano vive cercando Esmirna, torta e direita. Os caras não tem nada. É uma miséria crônica. Estão passando por um aperto terrível. Como a gente viver num lugar de adversidade, cronicamente, durante tantos anos? Só de opressão em Roma são 10 anos. Perseguido pelo Império Romano, provação e dificuldade o tempo todo. Lutar pela sobrevivência o tempo todo. Fugir de um lugar para o outro toda hora. Pensar que os seus filhos serão levados por Roma, serão decapitados por Roma. Como não ter medo? Como não ter o coração apreensivo diante de uma dificuldade dessa? E Jesus diz, olha, não tenha medo. Não temas. E aí o Senhor, nesse verso, ele vai ainda preparar essa igreja para mais perseguição. E a questão é que o sofrimento, devido ao pecado, faz parte da realidade da humanidade. E o fato de também sermos seguidores do Cristo, seguidores de Jesus, também traz no bojo a questão do sofrimento pelo Evangelho. E isso é uma questão que às vezes nós quase nunca experimentamos. A alegria vem em meio a esse sofrimento. A alegria de Cristo, ela só vai ser realmente eficaz, experimentável em nossa alma, quando o sofrimento fizer parte da nossa vida. Quando tudo estiver bem, quando tudo estiver tranquilo, quando o dinheiro estiver na conta, quando a saúde estiver tranquila, dificilmente a gente consegue discernir uma experimentação de uma alegria genuína, de dentro para fora. Porque enquanto tudo estiver bem, a probabilidade da alegria está condicionada por fora, aquilo que as circunstâncias positivas nos oferecem. Não tenha medo. Não temas. O que hás de sofrer? A questão não é se vamos sofrer ou não como cristãos, a questão é quando. Não é se. Nós vamos. A questão é quando. E 10 dias, 10 anos, vocês serão provados. E aí, na condição de discípulo, a palavra discípulo quer dizer aluno, aquele que aprende com o seu mestre, para ser aprovado, você precisa ser provado. Ninguém é aprovado se não fizer a prova, se não passar pela prova. A maioria de pessoas que esboçam seguir a Cristo, quando esbarram no sofrimento, nas dificuldades, e recuam, voltam atrás, expressa justamente essa realidade. Essa ideia do discípulo que não está disposto a sofrer pela causa.
Paulo sofria um espinho na carne. A Bíblia diz isso. Ele queria se livrar desse espinho. A gente não sabe muito bem o que é. Possivelmente uma doença. Mas tinha um espinho. E tinha um mensageiro lá que o espetava. Ele clamava a Deus, buscava a Deus e pedia ao Senhor. E Jesus diz o que para ele? A minha? Caramba, então vamos pensar aqui. Se a graça basta, a graça é melhor que a cura, sim ou não? Ouvimos sobre graça de manhã. Mas eu estou sofrendo um corpo e me vejo debilitado, caindo, morrendo. E aquela aflição tinha um propósito. Aquela aflição, aquela tribulação tinha um propósito espiritual. Qual era? Não permitir que o apóstolo se ensoberbecesse. Não permitir que o orgulho subisse demais. Então a graça é melhor que a cura. E Deus está muito mais preocupado com o meu caráter do que com o meu bem-estar. Deus está muito preocupado, mais preocupado com o seu caráter do que com o seu conforto. É isso que faz diferença. E para terminar, a última expressão de Apocalipse, carta de Esmirna: seja fiel. Verso 10. Diante de tudo isso que você está vendo os caras vivendo, diante de toda a aflição que está marcando a vida daqueles seguidores de Jesus, seja fiel. Não me traia. Ser fiel é não trair. Ser fiel é cumprir o prometido. Seja fiel. A questão é que eu lembro de um irmão, ele tem ainda uma escolinha de futebol, ia estar atrelado ao clube do Grêmio Porto Alegrense. É uma escolinha que fica ali no centro de Alcântara, e o nome dele é Robinho, um cara tremendo, irmãozão em Cristo, cara muito espiritual, cara. E ele no colete dele, no colete da escolinha, né, onde os meninos usavam para distinguir um time do outro, ele colocou assim: fiel a Deus. Aí uma vez ele falou: pô, legal isso aqui, você poderia ter colocado que Deus é fiel, né? Aí ele foi e falou assim: pô, pastor, Deus é fiel, a gente sabe, cara. O negócio é se nós somos fiéis a Ele. Essa é a questão. E Jesus manda uma palavra para esses irmãos que permanecessem fiéis. Essa dificuldade toda é um teste de fidelidade. Até quando ou até onde vai a tua fidelidade? O que seria capaz de te comprar? O que seria capaz de roubar a tua fidelidade? E tem 4 coisas relacionadas a essa fidelidade que eu quero terminar. Primeiro, essa fidelidade chega a um nível que nos leva a estar prontos a morrer pelo que a gente crê. Está aqui no texto, não está não? Verso 10. Ser fiel até? Você está disposto a morrer por esse negócio de cristianismo? Você está disposto a viver por cristianismo? Todo mundo está disposto a viver. Pelo que você está disposto a morrer? Ser fiel a ponto de estar disposto a morrer por essa causa. Você está disposto a dar essa vida? A entregar a sua vida por essa causa? Você acredita nela a tal ponto? Segundo, se é fiel ao ponto de morrer, será fiel a ponto de experimentar a coroa
da vida que te aguarda. Se você estiver disposto a morrer por isso. Esse texto vai falar que ser fiel até a morte, te darei a palavra coroa. Interessante, essa palavra coroa aqui é Stéphanos. E quer dizer coroa de vitória. Era a coroa que os gladiadores e que os esportistas lá daquela época, eles recebiam após uma vitória, após uma conquista, mas tinham que pelejar, tinham que ir para a arena, tinham que lutar, tinham que colocar suas vidas em risco. E é interessante que Paulo, ele fala sobre ela. Em 1 Coríntios 9, 25, ele fala assim: todo atleta em tudo se domina, aqueles por uma coroa, só que essa é corruptível. Nós, porém, eu e você lutamos e batalhamos, estamos dispostos a sermos atribulados, estamos dispostos a pagarmos o preço da pobreza por uma coroa incorruptível. Deus tem a coroa dos fiéis. E é interessante que os outros escritores, vários escritores da Bíblia falam sobre essa coroa. João, o próprio João do Apocalipse. Abra sua Bíblia aí, vira essa folha aí, capítulo 4, verso 4. Seja fiel até a morte. Persevera na fidelidade. E o João, ele também tem essa percepção, ele recebe também essa visão. Ao redor do trono há também 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Aí você pode pensar, mas espera aí, isso aqui é só para aqueles 24 anciãos, isso aqui são as pessoas especiais. Essa simbologia aqui, pastor, essas coroas aqui são mais para aquele pessoal. Não, tanto que Jesus diz para a igreja de Esmirna: seja fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Está dizendo que é para todos aqueles que creem em Cristo. Aí aqui há uma menção de João aos 24 anciãos, uma simbologia dos 12 apóstolos com as 12 tribos. E aí, mas o Tiago também fala sobre isso. O Tiago resume bem esse cenário de Esmirna. Olha o que ele diz em 1,12. Bem-aventurado ou feliz o homem que suporta com perseverança o quê? A tribulação. Feliz aquele que suporta com perseverança a tribulação, porque depois de ter sido aprovado, tem que passar pela prova, depois de aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas o Pedro também falou sobre coroa. E lá em 1 Pedro 5, 4, ele diz: logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível, nossa, que nome difícil, sua versão está com outro termo aí. Olha, recebereis imperecível coroa da glória. Logo que o Supremo Pastor se manifestar por Jesus. E eu quero terminar com uma outra expressão de Paulo, uma outra citação de Paulo sobre a coroa. Paulo vivia a expectativa de recebê-lo. E ele diz assim para Timóteo, 2 Timóteo 4,8: já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Uma coroa de glória eterna. O fiel ouve a Deus, verso 11. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz.
Em quarto lugar, fiel entrará na vida eterna, verso 11, parte B. O vencedor, de modo nenhum, sofrerá o dano da segunda morte, a morte espiritual. Quem vencer, quem for fiel até o fim, herdará a coroa da vida e a vida eterna em Jesus. Amém. Vamos orar sobre isso? Essa é uma mensagem para você. Deus te conhece. Não tenha medo. E seja feliz. Vamos orar? Vamos colocar de pé? Para a gente clamar ao Senhor e encerrar esse tempo aqui.